Enquanto o Brasil pede segurança e resultados, o Planalto entrega a coletiva e pressa. Pressa para terceirizar culpa. Lula apareceu com aquele tom de urgência que só surge quando a opinião pública aperta. Discursos fortes, soluções vagas e o velho roteiro. A culpa é do outro. Desespero? Você decide. Hoje a gente separa fatos de teatro político sobre a mega operação no Rio de Janeiro e o papel de Brasília nessa crise. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora no Radar do Poder. Ative o sininho e deixe o like para este vídeo alcançar mais gente. Comenta. Segurança já. Para eu saber que você chegou até aqui e bora pro conteúdo. Sem espuma. Quem financia, quem decide, quem responde? Estado, União e as polícias. E o que mudou depois da coletiva? Vamos aos fatos. Nós vamos receber agora o Coronel José Vicente, que é ex-secretário nacional de Segurança Pública. Chega conosco agora em Os Pingos nos Is para nos ajudar a entender melhor todo esse cenário, a repercussão sobre esta mega operação da Segurança Pública no Rio de Janeiro. Coronel José Vicente, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui na Jovem Pan em Os Pingos nos Is. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, apesar da crueza do tema que nós temos que conversar. Coronel José Vicente, eu quero já a sua opinião sobre essa entrevista que a gente viu há pouco, governador do estado do Rio de Janeiro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, inclusive ladeado ali pelo secretário nacional, o Mário Sarrubo, anunciando um escritório emergencial para a tomada das próximas decisões que serão feitas agora em parceria do estado com o governo federal. Como o senhor analisa esse tipo de decisão, se isso vai ser bom ou ruim para a segurança pública e para essa crise lá no Rio de Janeiro? Bom, o problema da crise do Rio de Janeiro é quase 100% do governo do estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, todo o espaço aberto pela ineficiência, pela inércia da polícia permitiu o crescimento dessas facções que dominam centenas de comunidades do Rio de Janeiro que estão sujeitas, como disse o Beraldo, a novos tipos de regras e leis ditados pelos próprios criminosos que dominam essas áreas. Segundo a Polícia Civil do Rio, cerca de 700 comunidades estão sob comando do Comando Vermelho e mais de 200 sob o comando de milícias integradas principalmente por policiais. É um grande abacaxi do governo do estado, mas também o governo federal tem responsabilidade, porque afinal de contas as drogas, armas, munições, contrabando que entram aí pelo estado e aí elevam o nível de preocupação da segurança do estado são de responsabilidade do governo federal. As facções se desdobraram em franquias, filiais pelo estado todo, se vincularam a poderosas organizações criminosas internacionais, porque as estruturas federais permitiram, com a sua eficiência, com a sua inércia também, principalmente a Polícia Federal, que é muito eficiente, muito competente no varejo de operações, mas não tem um grande projeto nacional ao longo dos anos para impedir essa disseminação do crime organizado pelo país. Agora o monstro cresceu e está muito difícil de alguma maneira, interferir e controlá-lo. Era uma lagartixa que virou um jacaré perigoso. O descuido sempre leva a essa potencialização de crise na área da segurança pública. Como dizia antigamente o Osmar Santos, você dormiu o cachimbo te queima. Isso aconteceu, infelizmente, em toda a estrutura de segurança do país. Essa articulação do governo federal, eu acho ela necessária. É necessário ter um canal de negociação, de conversação para articular ações, principalmente de inteligência. E é necessário também abrir um espaço para uma revisão do planejamento da segurança pública do Rio de Janeiro para os próximos 10 anos, pelo menos. Se é que o estado do Rio de Janeiro tem algum tipo de planejamento para a segurança pública. Parece que não, até porque é muito difícil com 3 secretários batendo cabeça. Ao invés de ter um secretário para já difícil a tarefa de articular os esforços da Polícia Civil e Militar, nós temos um secretário da PM, um secretário da Polícia Civil, um secretário aí da Segurança Pública, não se sabe exatamente o que faz, além do secretário da Administração Penitenciária e o secretário da Defesa Civil, que cuida dos bombeiros, que é o que recolhe corpos, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro. Essa bateção de cabeça mostra a dificuldade do Estado de articular seus recursos, inclusive planejar as operações. As operações no Rio de Janeiro viraram um mecanismo do dia a dia de conter o problema da segurança pública que não está efetivamente funcionando. Um levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense, só sobre a comunidade Jacarezinho, de 40 mil habitantes, revela que entre 2007 e 2020 foram executadas 289 operações, com 186 mortos ao longo desses 14 anos. Se a operação
funcionasse, lá pela 32ª não teria mais programa de Jacarezinho. Ou quem sabe na 78ª ou na 132. Veja a sucessão dessas operações que não resolve os problemas de conquista de território, de ameaça da população e de toda a articulação do crime que acontece no estado do Rio de Janeiro. Está certo que existem também muitos outros estados, Fortaleza, Bahia, são estados contaminados por facções que ameaçam a sociedade e que revelam também a responsabilidade do governo federal em articular essas facções que estão desarticuladas, melhor dizendo, as facções que estão agindo por todo o país, levando a assombração para todo lado. Então, é um problema dos estados, sim, mas é um problema do governo federal, sim. O artigo 144 dá responsabilidade aos governos, governo federal também, os governos estaduais com as suas polícias, mas o que se faz no Rio de Janeiro, um histórico de fracassos homéricos, submetendo a população, principalmente a mais humilde das periferias, a submissão a esses ditadores, esses tiranos de periferia, mostra a necessidade de fazer uma revisão geral do planejamento da segurança pública para que ele seja mais efetivo do que é. O esforço do governo federal, que também não sabe bem o que fazer, mas a cooperação é necessária sim. Agora são 19h32, nós vamos para um rápido intervalo para a nossa rede, a gente já volta. Por aqui, nas demais plataformas, nós estamos entrevistando aqui o ex-secretário nacional de Segurança Pública, o Coronel José Vicente, e que vai responder agora algumas perguntas dos nossos analistas. Quem faz a próxima pergunta é o Luiz Felipe Dávila. Secretário, boa noite. Secretário, nós tivemos atuações muito distintas no combate ao crime organizado em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós tivemos essa ação dura. Em São Paulo usamos muito mais inteligência, desmantelamento do crime organizado por meio do sufocamento financeiro, apreensões de membros do PCC, mas não foi com a utilização da violência na escala do Rio de Janeiro. Isto é porque há uma atitude da polícia e dos governos em relação à ocupação de território ou são estratégias distintas de combate ao crime organizado? Essa estratégia de inteligência para afetar a logística do crime, Dávila, ela é necessária e importante estar no rol de instrumentos das polícias do Brasil. Não só do Brasil, qualquer lugar do mundo. Mas existe também a necessidade eventual do braço armado, porque há criminosos que se opõem, conquistam, defendem território com armamento de guerra, armamento de combate, são fuzis. Nós vimos o recolhimento dos fuzis nessa operação, mais de 100 fuzis. O Rio de Janeiro recolhe a média de 2 fuzis por dia nas suas operações, mais de 600 no começo do ano até aqui. Então, é uma situação dramática que precisa dosar realmente esses dois instrumentos. Evidentemente que quando não se usa muito a inteligência, vai se requerendo cada vez mais força. Nós tivemos aqui em São Paulo também a Operação Verão, com uma densidade de mortes imensa, principalmente na Baixada Santista. Foram caçar o crime organizado na favela da Baixada Santista. Isso é um absurdo também que aconteceu aqui. Por outro lado, como você menciona, o Ministério Público do Estado de São Paulo, nos últimos 7 anos, fez mais de 1.000 operações, com o apoio principalmente da Polícia Militar. Com isso, eles conseguiram arrecadar mais de 1.000 imóveis que estavam irregularmente em mãos dos criminosos, centenas de milhões de reais em dinheiro vivo que foram arrecadados e mais de 700 membros do PCC que foram condenados, porque não só fizeram as operações, mandado de prisão, de apreensão, mas também prosseguiram no processo de condenação com extrema eficiência, um exemplo para o Ministério Público do Brasil. Esse tipo de articulação é importante porque mexe onde dói em todo mundo, inclusive nós e nos criminosos, que é o bolso. O que se percebeu na operação do carbono e na área da Faria Lima, como você mencionou, é que algumas facilidades estavam sendo criadas para a articulação das ações financeiras, exploração financeira do comando do PCC aqui em São Paulo, aproveitando as vulnerabilidades. E habilmente o Ministério Público de São Paulo conseguiu articular mais 8 instituições para participar dessa grande operação muito bem exitosa, mostrando inclusive a necessidade de outras entidades de fechar oportunidades que o crime organizado acabou aproveitando. Sim. Então, é necessário realmente mexer com essas duas estruturas. O problema do Rio de Janeiro é que ele mexe pouco com a área de inteligência e mexe muito com a força. Quando a gente fala de inteligência, estamos falando que é burrice usar tanta força e menos inteligência. Perfeito.
Estamos aqui conversando com o Coronel José Vicente, que é ex-secretário nacional de Segurança Pública, inclusive um dos cargos agora que é ocupado pelo Mário Sarrubo, um dos que comandará as próximas decisões nesse escritório emergencial anunciado na entrevista coletiva há pouco de Cláudio Castro e Lewandowski. Agora são 19 horas e 36 minutos, nós estamos de volta para você que estava no nosso intervalo da rede. Estamos aqui conversando com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, o Coronel Vicente, que está sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender esse cenário todo de segurança pública, está respondendo algumas perguntas dos nossos comentaristas. Quem faz a próxima pergunta agora é o delegado Palumbo. Boa noite, coronel. Gostaria de perguntar para o senhor. Nós sabemos que a polícia, se ela sair do local onde ela está agora ocupando, os traficantes vão substituir esses traficantes mortos. O que fazer, na opinião do senhor, neste primeiro momento? Qual a solução para a gente, pelo menos, tentar amenizar um pouco os efeitos colaterais que o tráfico de drogas impõe aí sobre a sociedade, especialmente aqueles que moram nesses morros comandados por faccionados? Boa noite, deputado. Olha, realmente esse é um grande drama que a segurança do Rio de Janeiro tem hoje, é o famoso day after. O que fazer no dia seguinte depois de uma operação tão grande e tão letal como essa? A polícia, naturalmente, ela está sob pesada crítica da comunidade, que muita gente morreu sem ter nada a ver com o crime. A polícia abandonou 50 cadáveres aí na mata, que a população revoltosa acabou levando e expondo na praça, numa figura horrorosa que está correndo o mundo, por sinal. Esse dia seguinte vai significar a ocupação da polícia nesse território. Não dá para fazer hoje como habitualmente faz, uma grande operação e a polícia recolhe completamente. Ela poderia, inclusive, aproveitar cerca de 2.700 policiais militares que estão à disposição de outros órgãos. Vão botar a farda neles, que estão sem fazer nada para a segurança, vão retreiná-los e vão fazê-los ocupar essas áreas como outras. Essa é uma área simbólica para o enfrentamento do crime organizado no Rio de Janeiro, porque foi justamente nela que foi feita aquela grande operação que se imaginava seria a retomada do território em mão do crime do Rio de Janeiro, realizada lá em 2010, uma grande operação. Colocaram até uma bandeira do Brasil no alto lá do Morro da Penha. Esse é o momento de reocupar, porque não interessa tanto fazer uma grande operação, principalmente com esse grau de letalidade. Está certo que também o enfrentamento violentíssimo por parte dos criminosos acabou acontecendo, é necessário registrar isso, inclusive com a morte de 4 policiais. Isso é o principal sinal do fracasso dessa operação. Não deve ter policial morto, ferido em uma operação bem feita, mas esse é o momento de reocupar. E a partir daí pensar como fazer, de manter essa reocupação e de como fazer isso em outros locais tão simbólicos como esse. Pode ser na Rocinha, com seus 80 mil habitantes, ou lá no Jacarezinho, com seus 40 mil, ou no Complexo da Maré, que tem 140 mil, e tem 3 facções brigando lá. Os desafios, portanto, são o que fazer daqui para frente. Eu acho que, tenho dado essa opinião, esse escritório deveria evoluir para criar um setor de desenvolvimento do novo planejamento para a segurança pública do Rio de Janeiro. Não podemos pensar só no curto prazo. É necessário pensar num horizonte de 10 anos, pensando já em 2 governos aí para frente, 3 governos praticamente, para se levantar as vulnerabilidades das estruturas policiais, os principais problemas a serem enfrentados e quais deles precisam ser feitos estritamente com a polícia, quais precisam do apoio da prefeitura e quais precisam do suporte do governo federal, essa participação, portanto, paritária aí com muitas mãos. Não se pode simplesmente imaginar que a segurança pública vai ser resolvida com esse problema desse momento trágico do Rio de Janeiro. Coronel José Vicente, a próxima pergunta agora é do Cristiano Beraldo. Coronel, boa noite. O Brasil assistiu, quando esse governo tomou posse, a federalização da investigação do caso Marielle, que foi assassinada junto com seu motorista no Rio de Janeiro. E aí, de repente, com base na delação de 2 marginais, confessos, eles resolveram, então, que o caso estava esclarecido. Com base na delação desses 2 marginais, encarceraram um deputado federal, um chefe da Polícia Civil, um delegado da Polícia Civil e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Essas pessoas foram levadas para presídios federais numa rapidez impressionante, como se fossem, assim, comandantes do crime organizado no planeta Terra. E agora, quando a polícia do Rio de Janeiro faz uma operação em que prende um número enorme
de pessoas, inclusive líderes do Comando Vermelho, o governo federal se manifesta com a preguiça danada de abrir espaço em presídios federais para esses marginais, que obviamente não podem ficar no Rio de Janeiro, no complexo lá de Bangu. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: como resolver essa questão dos presídios no Brasil? Qual é a iniciativa que precisa haver para resolver o déficit de vagas, especialmente em presídios de segurança máxima, onde marginal leve vida de preso e não essa esculhambação que a sociedade brasileira assiste hoje nos presídios? Olha, Bernardo, o delegado Palumbo, e deputado, ele falou uma série de questões extremamente relevantes a respeito da questão da impunidade no país. A impunidade, ela é visível. Não é só liberar o indivíduo na audiência de custódia, como você mencionou há pouco. O problema é ter um sujeito com 86 passagens, ou seja, prisões em flagrante, com 21 anos apenas, fora as passagens que ele teve como menor. E ser liberado com toda essa altíssima reincidência criminosa. E outro lá em Santa Catarina, que eu levantei, 114 prisões em flagrante. Então, esses casos, foi mencionado aí pelo deputado Palumbo, um criminoso preso com fuzil, membro de facção, passa 5, 7 anos e volta para as ruas. Essa prisão de segurança máxima federal é semi-máxima, porque há um banho de sol coletivo onde eles transacionam o Comando Vermelho com facções do Nordeste, essas lideranças, fazem negócios. É uma feira livre aquilo lá. Enquanto isso, o único presídio efetivamente de segurança máxima aqui em São Paulo, o RDD, onde o banho de sol é feito num quintalzinho da cela. Não há a menor interação. E os bandidos têm pavor do RDD paulista. Tem pavor. Sabe disso, é um dos motivos de ter uma relativa tranquilidade dos presídios paulistas, porque eles têm medo da punição severa, sim. Então é necessário rever primeiro a gravidade do sistema de segurança mais ou menos máxima federal. O governo federal deveria ter pelo menos 2% da massa carcerária brasileira em presídios federais. Nos Estados Unidos, o governo federal responde por 5% dos presos. Nós precisaríamos de pelo menos uns 10 mil vagas para que todos esses presos vão lá, mas precisaríamos de penas longas e exigências cada vez mais severas em relação à progressão de pena para esses indivíduos faccionados. Claro, eles são substituídos, mas a prisão severa, ela afeta, tem seu grau de instrumento acessório importante no grande esquema de contenção do crime organizado e desorganizado também. Não podemos deixar de falar disso. O governo Lula falou que estava estarrecido com as 121 mortes. Deveria estar estarrecido também, porque nos seus 11 anos de governo, mais 6 anos de governo Dilma, foram assassinados aproximadamente 850 mil pessoas, 7 mil vezes mais do que o massacre do Rio de Janeiro. E é necessário que a sociedade fique estarrecida também para cobrar aquilo que o governo do PT até hoje não fez. Não quero politizar a questão, mas é o governo que está atualmente governando os brasileiros, que é ter um bom plano para a segurança pública. Quem não tem um bom plano para a segurança pública, aliás, nenhum plano para a segurança pública, está querendo socorrer o Rio de Janeiro. É bom que faça esse trabalho conjunto, mas é necessário reconhecer também as falhas do sistema de segurança do governo atual. Coronel José Vicente, para a gente fechar, uma última pergunta. A gente estava repercutindo agora há pouco, antes do senhor entrar, um movimento que tem sido feito para comparar o que está acontecendo no Rio de Janeiro com o massacre do Carandiru, aqui no início dos anos 90. Eles estão chamando lá esse número de mortes de chacina, de extermínio, de massacre, e são todos termos utilizados para tentar responsabilizar o governador e os agentes de segurança pública. O senhor que é tão experiente aí na área de segurança, como vê esse tipo de tentativa de comparação e esses termos todos que estão sendo utilizados? Olha, Roberto, lamentavelmente a gente tem que comparar sim. A tragédia do Carandiru, eu acompanhei, sei muitas das informações do que foi publicado, do que não foi também, foi um massacre daquilo lá. Eu sei de histórias cabeludas a respeito do que aconteceu lá. As tropas descontroladas, elas fazem um estrago monumental, fizeram no Carandiru e fizeram também no Rio de Janeiro. É impossível, tá, você ter uma quantidade de mortes como essa, 121 mortos, mais mortos do que presos, numa operação que fosse minimamente bem articulada, bem planejada e bem executada. As tropas do Rio de Janeiro, você tem uma tropa muito bem treinada, que é o caso da COR e da Polícia Civil,
e o caso do BOP do Rio de Janeiro, mas aí foram arregimentadas tropas que não têm experiência desse tipo de ação. E o Rio de Janeiro não tem tenente para comandar tropas. E os sargentos também, você não tem uma formação de sargentos, são supervisores fundamentais. Essa tropa foi para um confronto para o qual não estava preparada. E aí nós tivemos mortes de policiais e uma mortandade inacreditável para uma ação policial. Eu nunca vi isso na história policial brasileira, nem na história do mundo. Houve mais mortes praticamente do que no ataque do exército israelense contra o Hamas, que aconteceu ontem e anteontem também. Cerca de 100 mortes. Nós não estamos com esse tipo de guerra. É necessário, muitas vezes, o uso da força, evidentemente. O BOP está aí para fazer esse trabalho, em todos os estados praticamente, mas a polícia não pode se expor dessa maneira, que ela tem que usar das condições técnicas adequadas, das condições legais adequadas, das condições éticas necessárias. Porque a polícia, ela é um braço do Estado, mas é um braço do Estado de direito. Ela não pode estourar aí os limites da lei para o seu trabalho. Eu vi aí foto, até apareceu um vídeo de pessoas retirando cadáveres, entregando do posto de saúde. Às vezes acontece, o sujeito morre dentro da ambulância, caminho do hospital, mas vamos verificar, a perícia vai ter que verificar isso. É muito comum a polícia do Rio de Janeiro transportar mortos como se tivesse morrido no caminho. E isso é uma dessas ilegalidades, é uma fraude processual que também acontece, feita pela própria polícia. E não se pode admitir que a polícia não cumpra as leis para que os outros sejam obrigados por ela a cumprir leis. Então é isso. Quando o palco político esquenta, sobra coletivas e faltam resultados. Aqui a gente separa fato de discurso todo dia. Se este conteúdo te ajudou, inscreva-se no Radar do Poder, ative o sininho e deixe o like agora. Comenta segurança já, para eu saber que você ficou até o fim, e compartilhe com alguém que ainda acredita que nota oficial resolve crime organizado. Eu sou o Wagner e esse é o Radar do Poder. Até o próximo.